Olá, o programa Eclésia está de volta. O nosso tema de hoje sobre as indulgências plenárias. O Padre Guido nos auxiliou no primeiro bloco a entender a definição desse termo e também a visita do Papa Francisco ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude, em que ele concedeu via as redes sociais, ou uma rede em específico, as indulgências plenárias. E algumas pessoas não entenderam, peraí, mas isso já é confissão de pecado, isso equivale? E o padre disse, não, gente, indulgência plenária é apenas para quem estava participando deste evento e a pessoa também tinha que ter consciência do que estava acontecendo, consciência de que ela já tinha se confessado. Nós vamos continuar a falar desse tema agora no segundo bloco, mas eu tenho um convite especial para vocês que estão em casa. O nosso programa é feito com a colaboração de cada um de vocês, com as dúvidas, com aquelas questões que vocês querem aprofundar, talvez, para ajudar na catequese, para ajudar na vida do dia a dia da sua comunidade. Então escreve para nós ou liga, será um prazer atender cada um de vocês. E quem quiser entrar no portal da nossa Rede Século XXI, pode entrar que o nosso programa Eclésia, todos os programas estarão lá. É só vocês acessarem e assistirem aqueles programas que já foram ao ar e quem sabe é de interesse de vocês revê-los. Padre, falamos das indulgências e também falamos da confissão. Vamos voltar um pouquinho para tentar entender. Podemos, em alguma circunstância, achar que as indulgências são mais importantes que a confissão? Ela tem esse valor ou a confissão é essencial, padre? É fundamental a confissão sacramental. A indulgência é algo a mais em benefício dos castigos que nós deveríamos receber da parte de Deus pelos nossos pecados. É fundamental o sacramento da confissão. Portanto, a indulgência é um benefício que diz, olha, você mereceria ser castigado porque você fez isso e aquilo. Eu esqueço isso. Volto a sorrir para você. Diante do teu arrependimento, do teu bom propósito de não voltar a pecado e da tua singela confissão sacramental. Ou seja, a recomendação sua e da igreja é, devemos nos confessar. Sim. E sim, é bom termos atitudes para recebermos as indulgências. Perfeito. E não somente a confissão. A igreja, no pleno exercício do seu magistério, dá também às nossas orações valores de indulgência. Às vezes tem uma oração e no final está escrito indulgência de 300 dias, indulgência de 100 dias, outra indulgência plenária concedida pela Igreja, porque também os bispos, além do Santo Padre, o Papa, tem este poder de dar as indulgências. São benefícios espirituais, sim, que dão grande valor para todos nós, já arrependidos, com os nossos pecados já perdoados pelo sacramento da confissão. Padre, padres diáconos também dão as indulgências ou é o Papa e os bispos? Não, o Santo Padre, o Papa e os bispos. Agora, Simone, é importante explicar bem para os nossos fiéis este tema da indulgência, porque até no caminho da história, muitas vezes não foi bem compreendido. Tinha virado até como, desculpe a expressão, um comércio. Padres, também padres, digo isso porque sou padre teu também, não preparados, faziam pregações com as indulgências, mas nem eles sabiam o que estavam dizendo, e o povo ficava confuso, até o ponto que, por exemplo, que na Alemanha tinha um provérbio, eu falo do ano 1500, que dizia o seguinte, cada moeda que entra no bolso do padre, uma alma vai para o céu. Mas para aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma ligação estreita entre o poder e o perdão e a remissão de pecados. Exato. Agora, se nós rezamos e ganhamos a indulgência aplicável para uma alma do purgatório,
que esteja mesmo necessitando, e Deus sabe quem é esta alma, tantas vezes nós não sabemos. Esta alma, graças à indulgência plenária que nós ganhamos, que podemos aplicar para ela, vai para o céu. Então, era esse o questionamento que eu deixei para o segundo bloco, dos. Como é que nós vamos saber, padre, quem precisa das nossas orações? Como é que eu sei que um parente meu faleceu e precisa? Sim. Olha, em primeiro lugar, Simone e queridos amigos, todo tipo de oração será sempre bem aceita da parte de Deus. Se eu faço um gesto que ganho a indulgência plenária e aplico para uma alma do purgatório que, na verdade, já está no céu, eu não estou perdendo meu tempo, porque Deus, na sua infinita misericórdia, aplica o fruto da minha indulgência para uma outra alma do purgatório que esteja mais necessitando. Padre, e o valor de eu rezar para uma pessoa que está viva, que convive comigo, Sim. E o valor de eu rezar para alguém que faleceu é o mesmo? Sim, o valor é o mesmo. É um benefício espiritual extraordinário que nós podemos usar, seja para as pessoas vivas, quantas pessoas que rezam, por exemplo, pela conversão de alguém, né, pela saúde de uma outra pessoa, pela mudança de hábito de determinadas pessoas, pelos nossos governantes também. E a oração sempre alcança o seu objetivo diante de Deus. Nós podemos, sendo que a vida humana feita à imagem de Deus está hoje em 3 dimensões, digamos assim, uma dimensão tipicamente humana, chamada militante, que é formada por nós que estamos vivendo aqui na Terra. Uma dimensão chamada da expectativa, formada pelas almas que estão no purgatório. É uma dimensão chamada triunfante, formada pelas almas que estão no céu. Há entre estas 3 categorias um intercâmbio de benefícios espirituais, de maneira que as almas que estão no céu retribuem também com benefícios para nós que estamos aqui na Terra. Ao passo que nós, ganhando indulgência e aplicando pelas almas do purgatório, as almas do purgatório, até que permanecem no purgatório, não são santas. Nós, na verdade, chamamos de santas, porque sabemos que um dia vai terminar o seu sofrimento, a sua distância com Deus. Mas serão santas a partir do dia que vão chegar no céu. E lá, chegando na pátria do céu, intercede também para nós. Este intercâmbio usa-se numa linguagem, digamos assim, de oração, na oração do nosso credo. Quando nós rezamos o credo, a um certo ponto nós dizemos: creio na comunhão dos santos. Padre, essa questão do creio, na linguagem bíblica fala-se também que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Bom, vai haver um julgamento. Como será esse julgamento? Não sabemos. A questão é, se já vai acontecer esse julgamento, por que nós devemos rezar por essas almas que estão no purgatório? Porque já vai ocorrer. Exato. É aí que nós entendemos o grande benefício espiritual. No final do mundo, nesta época do julgamento, não existirá nunca mais o purgatório. Terminará para sempre. Nós, ganhando a indulgência para as almas, estamos encurtando o tempo, digamos assim, desta espera, para que elas possam chegar para o céu. É a grande validade da nossa oração. E quem não acredita? Uma pessoa faleceu, não crê em Deus, não crê na Igreja Católica, não é cristão, padre. Como se vê isso? Em primeiro lugar, nós temos tudo para acreditar, porque a nossa religião não é uma filosofia ditada por pessoas intelectuais, mas é uma religião manifestada e revelada diretamente por Jesus.
Portanto, a nossa resposta, o nosso creio, a nossa afirmação deve ser fundamental. Respeitamos as pessoas que não compartilham conosco e usaria esta sua afirmação, Simone, para dizer: tenhamos nós também muita força de vontade para os nossos irmãos que manipulam até o credo. Infelizmente, hoje nós notamos uma verdadeira proliferação de igrejas que usam ou até abusam do nome de Jesus, mas que não vivem em sintonia conosco. Seja igrejas chamadas protestantes, como também seitas cristãs. Cuidado com isso, minha gente, porque a manipulação da palavra de Deus leva a uma estrutura de vida que não está conforme ao credo que Jesus nos revelou. Padre, aproveitando que o senhor falou de outros segmentos, de outras crenças e também religiões, nós temos a figura do Lutero, que pertencia à Igreja Católica, era um padre, Sim. E que questionou muito essas questões envolvendo as indulgências plenárias, sobretudo referindo-se àquela época em que era uma barganha, era uma moeda de troca. E Lutero separou-se da igreja. Por que isso ocorreu? Olha, Lutero, vamos considerá-lo agora como homem religioso, em primeiro lugar. Ele acreditava plenamente no poder do Papa de dar as indulgências. Não acreditou na maneira como os padres enviados pelo Papa na Europa inteira para pregar indulgência, recebendo benefícios, inclusive até dinheiro, para construir inclusive a Basílica de São Pedro, pregavam e parecia um verdadeiro comércio. Foi aí que Lutero se revoltou contra o Papa, pela maneira com a qual estes padres que foram enviados, centenas e centenas de padres, não estavam absolutamente preparados. E aí foi que o povo entendia que a indulgência era, olha, como um perdão dos pecados, e uma eliminação do sacramento da confissão, quando, pelo contrário, o sacramento é prioritário e deve ser mantido. Lutero, a certo ponto, se revoltou contra o Papa por esta decisão que, digamos, estava no poder do Papa, mas os que foram encarregados desvirtuaram. E o resultado foi um fracasso. Neste campo, Lutero tinha toda a razão. E assim se revoltou até contra o Papa por ter feito uma coisa desta, quando o povo não estava entendendo mais nada. Ou seja, ele agiu com justiça. Sim. Viu que algo não estava bom e tentou mudar o caminho. Exato. Essa postura de Lutero contribuiu para a Igreja Católica reavaliar o que estava acontecendo em torno das indulgências? Exato. Foi a resposta que a Igreja deu ao movimento chamado de protestantismo, em termos técnicos, reforma protestante. A Igreja reagiu com um gesto chamado de contra-reforma e convidou todos os bispos da época na cidade de Trento, no norte da Itália, onde se realizou o famoso concílio, um concílio que durou 18 anos, onde também o concílio estudou o tema das indulgências, assim como deviam ser empregadas com toda a seriedade e nada de comércio, nada de lucro, que se tornava até, desculpa a expressão, muito ridículo diante da seriedade da Igreja. Quer dizer que o concílio é uma oportunidade para a Igreja rever o que não está bem. Sim, e todos os concílios, a partir até dos primeiros concílios, brevemente falaremos dos dogmas marianos, foi exatamente nos concílios que foram definidas as verdades de fé de Maria, mas sobretudo neste campo assim, das indulgências, o concílio de Trento, dando uma resposta a Lutero, não é que acabou com as indulgências, mas estudou melhor a maneira como preparar os padres para fazer esse tipo de serviço religioso, de grande benefício espiritual, limitou também algumas indulgências plenárias que tinham sido dadas com um abuso
a Igreja disciplinou bastante a formação até eclesiástica, a tal ponto que, graças ao Concílio de Trento, finalmente foram instituídos os seminários, até para preparar os jovens que se tornariam sacerdotes. Padre, essa questão financeira, ela, de uma forma ou de outra, sempre esteve envolvida na história da Igreja, porque a Igreja também está no mundo, esteve inserida nesses anos todos em diversas sociedades. Quando nós vamos para Roma, e o senhor pode falar com mais propriedade, porque o senhor é da Itália, é italiano, nós percebemos que Basílica de São Pedro e outros espaços católicos cristãos também estão muito relacionados com o comércio. Em que sentido? Muita venda das coisas, entrada para tudo se paga. Tanto é, padre, que o senhor foi uma das pessoas que mais nos incentivou, como equipe, a conhecer Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, por ser uma realidade diferente, porque também lá não tem muito comércio. Até a gente via alguns locais de venda, mas mais discretos, mais afastados das basílicas. Como o senhor avalia esse fenômeno? Certo. Olha, Simone, na verdade, este fenômeno de um comércio ao redor dos santuários é comum no mundo inteiro. A senhora falou de Roma, falamos de todos os grandes santuários. Quem vai na Aparecida quer uma lembrancinha, é normal, né? Que alguém leve para casa, olha, não esqueci de você, mesmo uma simples medalha para dizer, olha, me lembrei e rezei uma Ave Maria também, né, nas tuas intenções. Isto faz parte um pouquinho da piedade religiosa. Olha o que aconteceu nestas últimas semanas com a visita do Papa. Quantas centenas de milhares de fotografias o Papa ganhou em uma semana. E como ele também ficava à vontade, beijando as criancinhas, cumprimentando fulano e ciclano e recebendo até camisetas de times esportivos, né? Faz parte um pouquinho da devoção popular. Agora, deve ser uma devoção ou uma consequência da devoção, não uma coisa fundamental. Né? Porque assim, pode atrapalhar, né, padre? Atrapalha de verdade, né? Porque logo nasce uma comparação. A senhora foi muito feliz na comparação que fez com determinados ambientes de Roma, com a simplicidade de um Francisco de Assis ou de uma Santa Rita de Cássia. Que honestamente, pelo menos pela minha experiência, tocou muito mais o meu coração. Exato. Porque nós conseguimos ver a simplicidade e provavelmente como esses santos viviam, não é? Exato. Lá em Roma, eu lembro, a senhora também, o anúncio do novo Papa foi feito à noite, uma temperatura até muito rigorosa, está lembrada aquela noite, claro, né? Amanhã seguinte, gente, todas as lojas já estavam cheias de lembrancinhas. Chaveirinhos, fotografia, trabalharam imagem. A noite toda. Mas, gente, nunca ouvi, não sei o que aconteceu naquela noite. E todo mundo adquirindo e comprando para levar a primeira imagem do novo Papa, né? Isso faz parte um pouco de uma estrutura nossa de levar uma lembrancinha, mas deve ser sempre, porém, dentro de um equilíbrio e de uma sobriedade, isso aqui sim. Sim, porque não estamos falando que é ruim, não é, padre? Até porque nós também, quando queremos trazer lembranças referentes à nossa fé. Agora, isso que o senhor fala é interessante, que não seja o centro, que não seja o essencial. Pessoal, e a seguir, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, estipulou algumas condições para recebermos as indulgências plenárias, especialmente nesse ano da fé. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.